programa de hoje você vai ver os projetos aprovados esta semana pelos vereadores. A audiência pública discute o uso de marquises em obras na cidade. E o pediatra Paulo Dantas é o mais novo cidadão do Recife. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. A fiscalização e a manutenção das marquises em edificações no Recife foi tema de uma audiência pública promovida pela vereadora Marília Arraes. O encontro foi no plenarinho da casa. As marquises surgiram no Recife na década de 1930 com o objetivo de proteger os pedestres da chuva e do sol. As marquises e as galerias, eles marcaram a época de construção da cidade, ou seja, da arquitetura da nossa cidade, né? É um emblema de memória. Outras não, outras elas fazem parte da estrutura da arquitetura do edifício como um elemento mais típico. Mas o que pesa é essa consideração, né, da memória que nós temos na cidade, mas também dessa nova o possível resgate dessas soluções de arquitetura urbana, né, quando preconizadas aí pelo urbanismo contemporâneo, de ter usos mistos, né, de fachada ativa, onde os prédios se aproximam mais da rua, onde o transeunte pode acessar diretamente, né, sem ter que entrar necessariamente na propriedade privada. E essa condição de você resgatar um pouquinho do comércio de bairro, comércio local, né, que naquela época da marquise, década de 30, 40, a gente não tinha shopping, né, no Recife. E o comércio da cidade era muito feito a partir da calçada, da rua. Com o intuito de discutir sobre a manutenção dessas marquises, a vereadora Marília Arraes promoveu a audiência pública que reuniu engenheiros, a Prefeitura do Recife e a sociedade civil. Qual o objetivo desse debate que ocorreu aqui hoje? Foi principalmente ver como é que a Câmara dos Vereadores pode auxiliar e cobrar mais efetividade na fiscalização da situação das marquises. Para o representante do CREA, Frederico Guilherme Bastos, a falta de manutenção das marquises coloca os pedestres em risco. Não existe uma manutenção dessas marquises. E essas marquises são estruturas de concreto ou estrutura metálica, etc., que são colocadas isso em cima da forma da lei de aprovação anterior e que não são dados os cuidados devidos com relação à manutenção. Então, por exemplo, no período de carnaval, no Circuito do Galo, existe uma preocupação do CREA com relação, por exemplo, à quantidade de pessoas que saem de dentro dos prédios e se posicionam para ver o carnaval de próximo em cima das marquises. E as marquises não foram projetadas para suportar esse excesso de carga. Outra preocupação nossa é com relação à colocação de banners dentro do processo em cima das marquises. É outro problema que a gente tem. E a outra é a manutenção por cima das marquises, que normalmente não se tem muito acesso. E com isso gera problema de manutenção, de oxidação de armadura, falta de impermeabilização e de acúmulo d'água. Então essas são as preocupações do CREA com relação à manutenção dessas estruturas e que essas estruturas possam ser verificadas, vistoriadas, isso periodicamente, para que a gente elimine esse risco com a população que está passando por baixo. Segundo o relatório desenvolvido pela Defesa Civil do Recife, em 2013 existiam 96 marquises na cidade. Dessas, 17 já foram recuperadas, 21 demolidas e 58 estão em processo administrativo. O representante da Secretaria Executiva de Controle Urbano, André Barbosa de Souza, explicou que a manutenção é de responsabilidade do dono do imóvel e destacou o papel do Executivo Municipal. A vistoria ela é feita pela Secretaria de Defesa Civil do Recife, a SEDEC no caso, envia esse relatório para a gente e a gente funciona como se fosse um processo administrativo. Chama o proprietário, diz que ele vai recuperar, ou recuperar quando for área de preservação rigorosa, tem que ser recuperar e não demolir.
Já o presidente do Clube de Engenharia de Pernambuco, Alexandre Santos, sugeriu uma política de manutenção das marquises. Nós não temos no Brasil nenhuma cultura de manutenção. Nós fazemos as obras e esquecemos que elas existem e nós só voltamos a nos preocupar com elas quando existe algum problema. Nós da engenharia, nós achamos que nós devemos nos preocupar antes que os problemas ocorram. E para isso nós temos que ter uma política de manutenção. Nós temos que fazer uma vistoria periódica para saber quais são os problemas que estão surgindo. As rachaduras, os problemas, o mofo, enfim, nós temos que nos antecipar aos problemas. E isso eu acho que a Câmara de Vereadores do Recife pode dar uma grande iniciativa, não apenas na cidade, no estado, mas também no Brasil. Não sei se entre os municípios brasileiros se existem algumas políticas de manutenção. Então eu acredito e recomendo que a nossa Câmara ela se antecipe e faça uma lei que estabeleça a obrigatoriedade de uma vistoria periódica, não apenas nas marquises, mas em todas as edificações, porque nós percebemos a engenharia no momento em que há problema. Nós convivemos com a engenharia o tempo todo. Tudo é engenharia, tudo é engenharia. Aquilo que não é matéria biológica, aquilo que não é lei, não é regra, é engenharia. Então, a engenharia é tudo aquilo que altera a natureza para fazer alguma coisa. Mas só nós percebemos isso quando existem problemas. Nós só percebemos a ausência e manutenção dos canais quando existem os alagamentos. Nós só percebemos as deficiências da iluminação quando está escuro. O mesmo ocorre com as casas, com as marquises. Então, se nós começarmos a perceber que as marquises existem quando elas começarem a ruir e a gerar problemas, inclusive de natureza séria, por exemplo, um acidente envolvendo pessoas, isso é muito ruim, então nós devemos nos antecipar. A gente colheu algumas sugestões e uma delas é a criação de uma lei específica para as marquises, como a lei das calçadas, por exemplo, já que hoje em dia é utilizada a lei de edificações e que é muito geral para a situação de marquises como é no Recife, claro, sem descaracterizar as peculiaridades arquitetônicas e o objetivo social dessa arquitetura na cidade. Os vereadores votaram esta semana uma pauta extensa de projetos de lei. Conheça alguns deles. Instituir um programa de apoio às mulheres vítimas de violência. Esse é o objetivo de um dos projetos aprovados no plenário. Na proposta da vereadora Michele Collins, números alarmantes. 6 em cada 10 brasileiros conhecem alguma mulher que foi vítima de violência doméstica. É preciso que a própria sociedade apoie, né? Eu acho que é muito questão do amor, do acolhimento, do cuidado, né? Da proteção, para poder que essas pessoas tenham um suporte, essas mulheres tenham um suporte e possam também fazer o que deve ser feito, que é utilizar as leis, que é realmente denunciar, né? Então eu acho que precisa de um envolvimento geral, tanto do poder público, quanto das organizações sociais, quanto das igrejas, quanto da população de modo geral, para poder minimizar o sofrimento dessas mulheres. O programa deverá, entre várias ações, identificar nos postos médicos, por meio de agentes do Programa de Saúde da Família, as mulheres vítimas de violência. Encaminhar essas mulheres para as instituições de proteção existentes no município e também para os centros de referência, além de orientar, acolher e fazer os acompanhamentos necessários. Caberá ao Poder Executivo promover campanhas de divulgação e de incentivo à denúncia voluntária e conceder incentivos às empresas que participarem do programa. E ele visa fazer com que haja um mapeamento da rede de atendimento às mulheres no município do Recife, que essas mulheres vítimas de violência, que hoje é um grande número, infelizmente, nós temos hoje milhares de mulheres que morrem todos os dias, todos os anos, né? Então, assim, vai estar dando um apoio, suporte a essas mulheres, né? Também o suporte psicológico, que é muito importante, aquelas que já são vítimas, que já foram agredidas, e também a proteção das mulheres. Vão estar encaminhando ela para o serviço de acolhimento, para o serviço de proteção à mulher. Então, esse projeto visa dar um atendimento completo. Na verdade, não é uma coisa específica, é um programa de atendimento às mulheres vítimas de violência da cidade do Recife, que vai fazer a prevenção e vai fazer também o atendimento àquelas mulheres que já são vítimas. Outro tipo de proteção também foi aprovado pelos vereadores. É o projeto de lei que obriga a fixação de informativo, diretrizes e normas a serem seguidas referentes à Lei de Proteção aos Animais. Estabelecimentos comerciais, veterinários, pet shoppings,
parques públicos, shopping centers, entre outros, deverão manter afixadas em suas dependências placas informativas sobre a Lei de Proteção Animal vigente. Deverão conter informações sobre a elaboração de boletim de ocorrência delatando abuso, maus tratos com ferimento ou mutilação de animais domésticos, nativos ou exóticos. E ainda telefone e endereço da Delegacia Municipal do Meio Ambiente e do Disque Denúncia da cidade. O projeto de autoria do vereador Jaime Asfora. Frequentemente você chega num pet shop, chega num parque, chega, enfim, no local público, numa lanchonete, enfim, onde é permitido entrar animais e a rigor com restrições deveria ser permitido na maioria ampla dos lugares, e as pessoas que estão com seus animais não têm o telefone para reclamar de um eventual maltrato ou de um eventual desrespeito ao direito seu como cidadão e ao direito do próprio animal. A Lei de Proteção dos Animais é uma lei muito importante para o avanço civilizatório, digamos assim. Os animais hoje são reconhecidamente parte das famílias, parte, enfim, do patrimônio afetivo e tem direitos, como os donos também têm direitos. E você, ao colocar a placa com telefone acessível, da Secretaria do Estado, Secretaria do Município, da delegacia especializada para que a pessoa possa ligar, fazer uma queixa e eventualmente até tomar medidas preventivas para evitar um maltrato ao seu animal, facilita no nosso entendimento. Então é publicizar os direitos das pessoas, dos donos dos animais, de poderem e terem os canais acessivelmente para reclamar quando houver maus tratos ou quando houver a possibilidade de maus tratos para evitar esses maus tratos também, E no mês dos festejos juninos, a Câmara aprovou também o projeto de lei que institui o 12 de junho como Dia Municipal do Forrozeiro. A sociedade civil organizada poderá elaborar e distribuir manuais sobre o histórico do forrozeiro, cultura, costumes e identidade musical, além de promover festividades culturais. A iniciativa partiu do vereador Almir Fernando. Os forrozeiros têm sido muito importantes para nosso estado, para a nossa capital. Luiz Gonzaga é um dos primeiros ilustres, que se destacou através do forró. E nós estamos homenageando aquelas pessoas simples também, que não tenham a fama de Luiz Gonzaga, mas também contribuem com a nossa capital. Então, aproveitamos a oportunidade para poder homenagear esses artistas, compositores que têm feito esse trabalho belíssimo aqui na nossa capital. Os 3 projetos de lei serão encaminhados ao Executivo Municipal para análise. Eles poderão ser vetados ou sancionados e virarem leis no Recife. Paulo Dantas nasceu em Piancó, no sertão da Paraíba, mas foi na capital pernambucana que formou-se em medicina e elegeu-se vereador por 2 vezes. Uma história reconhecida ontem pelo vereador Jurandir Liberal, que entregou a Paulo Dantas o título de cidadão do Recife. Uma solenidade marcada pela emoção. Admirado no meio político e com uma história de vida marcante, o paraibano Paulo Dantas, agora recifense, foi saudado de pé pelo plenário e pelas galerias da Câmara, lotados de amigos, familiares e diversas autoridades. Na tribuna, o autor da iniciativa, vereador Jurandir Liberal, não conteve as lágrimas ao falar do orgulho em homenagear um amigo. Eu pensei 2 vezes nesse momento dessa entrega desse título para controlar a emoção. Realmente eu tenho o hábito de vir a essa tribuna todos os dias e, de um certo modo, é tranquilo quando você vê a tribuna para outras causas. Mas, nesse momento, é com muito orgulho mesmo, de estar nessa tribuna para prestar essa justa homenagem ao amigo Dr. Paulo Antônio Gomes Dantas. Jurandir Liberal ressaltou a origem sertaneja dele e do homenageado, falou da trajetória pessoal e política de Paulo Dantas e exaltou qualidades do novo recifense. Paulo veio do Piancó, ele é natural e é filho de um juiz conhecido e respeitado por sua competência e determinação, o doutor Antônio Dantas de Almeida, e de uma senhora sábia e forte, que devotou sua vida com extremosa dedicação aos seus 5 filhos, e ao seu esposo, a senhora Dona Amélia Gomes Dantas.
dos pais de Paulo. Ele herdou valores da justiça, da honradez, valores que trouxe durante toda a sua trajetória profissional e política. Isso são marcas de sua personalidade até hoje. O vereador Jurandir Liberal lembrou ainda a militância social de Paulo Dantas, que já atuou em movimentos comunitários nos bairros dos Coelhos e do Coque e no Movimento Popular de Saúde. Paulo Dantas fez parte também da Juventude Católica e Ação Popular, foi dirigente do Sindicato dos Médicos, secretário municipal e vereador do Recife por 2 legislaturas. Eu tive o privilégio e o prazer de tê-lo quando ele teve o 2º mandato, como companheiro aqui na Câmara Municipal. A boa relação com Paulo foi de uma grande contribuição na articulação política dentro da Casa Zé Mariano. Eu era o líder do governo João Paulo e Luciano Siqueira, e ele era o vice-líder do governo. Eu queria dizer para vocês que, nessa ocasião, que eu estava como líder e Paulo como vice-líder, nós não perdemos nenhuma votação, ganhamos todas as votações. No ano 2011, quando assumi a presidência dessa casa, eu pensei qual é o nome que eu podia trazer para me ajudar na assessoria legislativa da Câmara, e mais uma vez eu me socorri de Paulo Dantas, que me ajudou muito nesses 2 anos. Muito obrigado, Paulo, por esse trabalho. Seus princípios nortearam toda a sua vida. Paulo é conhecido em todos os espaços por ser um homem justo, honesto, companheiro e dedicado. Em entregar esse título ao meu amigo Paulo Dantas é uma grande honra, porque Paulo é muito além de uma figura pública aqui da cidade do Recife. Para mim, ele é um amigo, é um companheiro de todas as horas. Como diz o poeta, amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. O vice-prefeito do Recife, Luciano Siqueira, recordou do primeiro encontro com o homenageado, em 1967, na Faculdade de Medicina do Recife. Nós havíamos vencido as eleições para o diretório acadêmico da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco. O então Hospital das Clínicas era o Hospital Pedro II, que vivia uma situação calamitosa, submetendo os pacientes internados e aqueles que ali ocorriam para atendimento aos médicos, aos professores e aos alunos a uma situação insuportável. E o diretório acadêmico convocara a assembleia para decretar greve. E a assembleia, lá no chamado curso básico, na sede da antiga faculdade, ocorria no restaurante dos estudantes de medicina. Uma assembleia muito difícil, muito dura, porque existia uma oposição organizada. Um dos líderes, inclusive, é o ex-deputado Pedro Correia, hoje não mais deputado. E a oposição tornara a Assembleia muito disputada, muito difícil. E quando nós estávamos pensando que iríamos perder a votação, e convencidos que estávamos que a greve era indispensável, aí pede a palavra um companheiro do 6º ano, na época era o seriado, nós dizíamos primeiro, quarto, segundo, terceiro, quarto e 5º ano, e 6º ano de medicina, com um cabelo bem arrumado, quero crer que na brilhantina, de mangas compridas, bem diferente do estilo despojado dos alunos da época. E aí Paulo, numa intervenção breve,
porém segura, se pronuncia em favor da greve. Em seguida, a votação é feita e nós vencemos a Assembleia. E me chamava a atenção que, aí, Paulinho, diziam vários colegas, aí, Paulinho, isso, Paulinho. E nós procuramos saber quem era o Paulinho. Desde então, nós somos companheiros de luta, amigos, irmãos, e desde então tem sido possível a todos nós que aqui estamos, amigos, parentes, militantes, companheiros de muitas lutas, somos beneficiários do relacionamento afetuoso, companheiro, solidário com Paulo Dantas, e dele nós temos aprendido qualidades que são tão importantes na vida, quanto mais importante ainda quando nós estamos na luta política. Paulo é um homem ponderado, porém decidido. Sereno, porém aguerrido. Paciente, mas determinado. Ao agradecer a nova cidadania, Paulo Dantas ressaltou a chegada dele ao Recife em 1961, ainda adolescente, com 16 anos de idade. A minha crescente expectativa, essa expectativa que passei a ter de conhecer o Recife, é que me fazia diminuir o sentimento das perdas, o afastamento das amizades construídas nas terras paraibanas. Já havia sentido o quanto é dolorido esses momentos quando deixei minhas amizades de infância em Patos para fazer novas relações em Campina Grande. É como o replantio de uma muda. Permanecem fragmentos de raízes na terra que a germinou, e porções da terra do plantio original são trazidas ao novo canteiro. A olhar atento de adolescente, o Recife foi se mostrando para mim em suas múltiplas faces, extrapolando demais o que havia gravado na memória, imaginado através das conversas com meus pais, na visão dos cartões postais e dos aprendizados nas aulas de História e Geografia. Caminhando pelo Recife do início da década de 60, fui descobrindo uma cidade entrecortada de rios, belas pontes, manguezais exuberantes, com predomínio das edificações baixas e ecletismo arquitetônico, embora começando a se desenvolver a sua verticalização na ocupação do espaço urbano. Tudo me causava um deslumbramento idêntico a de quem quer se enamorar de alguém. Paulo Dantas disse que antes de ser oficialmente recifense, teve 4 batismos: o de fogo, da água, do sofrimento e da alegria. Lembrou emocionado do golpe militar de 64. É com emoção doída que me transporto nas asas da memória ao tempo de partícipe, como jovem figurante da histórica passeata de 31 de março de 64, que saiu da Escola de Engenharia em direção ao Palácio das Princesas para se juntar ao governador Miguel Arraes em defesa da democracia e que foi interrompida na Avenida Dantas Barreto por rajada de balas assassinas. Uma correria de desesperados, todos em busca de proteção. Eu e meu irmão Ronaldo entramos debaixo de carro estacionado na avenida. Gritos: é bala, mataram um. De fato, 2 jovens foram atingidos e mortos. Jonas e Ivan. Jovens assassinados. O sangue libertário vermelho rutilante que escorreu nas ruas da cidade naquele tenebroso dia, ao longo do tempo encheu corações e mentes para a luta da resistência democrática até a vitória. Maior homenagem
aos que tombaram heroicamente, aos que resistiram às torturas com firmeza, é continuarmos na luta por transformação social e sermos verdadeiros construtores de uma nova sociedade justa, solidária, fraterna e saudável. O novo recifense falou ainda sobre a grande cheia do rio Capibaribe de 1966, dos interrogatórios e choques elétricos pelos quais passou durante o regime militar e da alegria de ter sido eleito vereador do Recife pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Alegria de ter obtido pelo voto do povo do Recife o aprendizado do rico embate de ideias e projetos políticos e o direito e dever de representação nessa histórica Casa José Mariano. Defendendo as ideias de transformações sociais necessárias para uma cidade saudável com qualidade de vida, valorização do trabalho, desenvolvimento com justiça social e respeito ao meio ambiente, fortalecimento das políticas públicas sociais, especialmente saúde, assistência social e educação. Componentes da linha programática do meu partido, o histórico e revolucionário Partido Comunista do Brasil. Meus agradecimentos aos camaradas militantes do partido, que muito contribuíram para o meu exercício de vereador. Concluo compartilhando este importante momento com minha querida mãe Amália, meu pai Antônio Dantas em memória, início de minha existência e inesquecíveis ensinamentos. Meus irmãos, Rui, aqui presente, Murilo em memória, Ronaldo no Rio e Marconi nas galerias. Primeiros parceiros do aprendizado do meu ser coletivo. E amigos e amigas, caminhantes das jornadas de lutas, paixões e alegrias de minha vida. Ao compartilhar, repito, obrigado, muito obrigado, vereadores e vereadoras do Recife. Viva a democracia, viva a Casa Zé Mariano, viva o povo do Recife, viva o Brasil. A solenidade foi presidida pelo vereador Henrique Leite. E para mim é uma honra, né, presidir essa sessão. Eu ia viajar, mas por questão de amizade aos dois, Paulo Dantas e Jurandir Liberal, que é meu vizinho, me aperreia o dia todo dia. Eu fiquei e estou muito honrado aqui em assim, presidir uma homenagem, primeiro, de um vereador extremamente atuante, porque nesse mundo de desgaste dos políticos, você ter um vereador como Jurandir Liberal é você se sentir representado. E homenageando um cara que eu não vejo defeito. Mesmo que ele não tenha defeito, ele já está perdoado por 20 anos pela esposa depois dessa declaração de amor. Então, o nosso homenageado é um ser humano de esquerda, de uma generosidade incrível, né, que passou aqui nessa casa, o tempo que passou, ele conseguiu ser articulador, ser amigo, ser firme nas suas posições. Me deu saudade dos discursos deles e de alguns do PCdoB que representam o PCdoB quando está nessa casa, porque são discursos fundamentados, discursos que realmente faz com que você se sinta honrado em tê-los aqui como representantes. E dizer que isso tudo, para mim, a maior surpresa é que ele está sendo cidadão recifense, porque ele já é cidadão recifense, ele já era. O que ele fez por essa cidade, o que ele fez pelas pessoas dessa cidade, o que ele fez no Brasil, pela luta pela democracia, ele já é cidadão brasileiro, né?
E aqui foi oficializado. A grande surpresa minha foi quando me disseram que Paulo Dantas iria ser cidadão recifense, que para mim já era como cidadão. A gente fica por aqui. Para rever nossos programas e acompanhar em primeira mão tudo o que acontece no Legislativo Municipal, inscreva-se no nosso canal, youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!